Então, como as informações de saúde podem nos ajudar a trabalhar com a comunicação de risco, que é um dos termos que a gente usa em comunicação em saúde. As informações de saúde, dessa forma que eu falei para vocês, nos trazendo um diagnóstico da realidade. Então, a partir do momento que eu estou numa pandemia e eu vejo que nas primeiras semanas epidemiológicas tá aparecendo 10, 20, 30 casos novos da doença. Depois, na terceira semana, já começa a ter 100 casos por dia novos lá no meu lugar, lá no meu estado. Depois de um tempinho, eu já tô tendo 400 casos novos por dia, 500 casos novos por dia, 1000 casos novos por dia. Tudo isso vai me dando um termômetro e um parâmetro para eu estudar a melhor forma de me comunicar, tanto com profissionais quanto com a população. E aí a gente consegue trabalhar isso de uma maneira mais planejada. E aí a gente chama de comunicação de risco essa comunicação em momentos de emergência mesmo. Emergência em saúde pública, ou emergência, por exemplo, num desastre natural, por exemplo, na época lá de Brumadinho. Eles trabalharam com comunicação de risco. Por quê? Porque eles avaliaram a situação e eles precisavam se comunicar rapidamente com aquela população para orientar o que fazer, onde procurar serviço de saúde caso começasse a ter sintomas gastrointestinais por conta do contato com aquela água contaminada. Enfim, é comunicação de risco. E aí, o que as informações de saúde auxiliam na comunicação de risco? Auxiliam na tomada de decisões, né, para minimizar os danos. Auxiliam para tomar medidas de proteção e prevenção de saúde, auxiliam na comunicação com a comunidade, ou seja, faz tudo isso. Medidas de prevenção, proteção e comunicação. Então, as informações de saúde e os sistemas de informação que a gente tem disponível são uma ferramenta para que a gente tome as melhores decisões, para que a gente tenha as melhores medidas de promoção, prevenção e comunicação com a população, com os profissionais, com todos os envolvidos, com a mídia, né? Então, tudo isso é importante. E quando a gente vai considerar um mapa de mensagem para essa comunicação, o que a gente tem que avaliar? Primeiro, qual que é o público que a gente quer atingir. Não dá para eu falar assim, olha, eu vou falar com termos técnicos que o coronavírus causa uma depressão respiratória grave, severa, nos casos mais... Não dá. Eu preciso trabalhar com uma informação que chegue ao receptor da mensagem, ao público, de acordo com as características desse público. Então, não dá para eu falar que eu vou usar só termo técnico, não dá. Porque a hora que eu for falar com a comunidade geral é um tipo de termo que eu vou usar. Por exemplo, eu vou ensinar a higienização das mãos para a população. Como que eu vou ensinar de um jeito mais fácil? É falando que é 20 segundos para usar o álcool gel e cantar parabéns para você, para lavar as mãos, para ter uma efetividade melhor? É isso. Usar uma linguagem adequada para o público que eu estou usando. Então, isso é uma característica que eu tenho que observar. Eu tenho que ter uma pergunta, uma questão para eu elaborar a mensagem. Então, qual é o meu objetivo com essa mensagem? Então, por exemplo, quais são as medidas de proteção para não se contaminar com coronavírus? Então eu vou elaborar a mensagem a partir dessa questão, a partir dessa preocupação que eu tenho. As pessoas precisam entender quais medidas de higiene são essenciais para que não ocorra a transmissão do coronavírus. Então, é a partir disso que eu vou criar minha mensagem, né? Eu tenho que criar mensagem-chave para que o conteúdo fique bem claro. Então, essa parte passa pela comunicação também em saúde. Então, qual é a mensagem-chave? Olha, não dá para eu dar todas as informações. Então, o que eu vou falar que vai ficar memorizado, que vai ficar gravado na cabeça da pessoa? E eu tenho que identificar obstáculos, nível de confiança, de acordo, por exemplo, nessa situação de agora. Tantas informações sendo vinculadas... O que eu consigo aproveitar? Como que as pessoas estão conseguindo filtrar o que é verdade, o que é fake news, o que não é, enfim. E a falta de conhecimento sobre aquele assunto que eu quero abordar, isso eu também tenho que avaliar. As questões culturais e, às vezes, a dificuldade ou até a impossibilidade de acesso à informação.
Às vezes eu acho que tá chegando para todo mundo e não tá, só porque tá na internet, né? Então, veja, se a gente pensar por nós, a gente tá logado na nossa conta, seja em qualquer um dos aplicativos que a gente tenha, e a partir do momento que eu faço uma pesquisa sobre, sei lá, preço do sabão em pó, X, toda vez que eu entrar em qualquer site, vai aparecer uma propagandinha lá embaixo sobre o sabão em pó. E se tiver uma promoção, vai pular uma janelinha na minha tela mostrando que tem uma promoção de sabão em pó. Então, como eu garanto nessa velocidade de informações e nos dados que a gente coloca e no volume de informações que eu tenho na internet, que a informação que eu tô colocando tá chegando a todas as pessoas que eu tô imaginando, esse público. Eu tenho que pensar nisso. Porque às vezes o que a pessoa busca na internet, o que retorna de conteúdo para ela, não tem nada a ver com a mensagem que eu quero passar. E às vezes tem possibilidade de acesso à internet, tem locais que não tem. Então eu tenho que pensar em tudo isso ao elaborar a mensagem e escolher quais canais de comunicação eu vou estabelecer com aquela população-alvo, de acordo com aquele problema e com aquela questão que eu tô pensando em elaborar, para poder transmitir as informações em saúde e fazer uma boa comunicação. Então, isso também é um aspecto bem importante, né? Enfim. Então, basicamente, essa introdução para vocês entenderem a importância dos dados e das informações e dos indicadores de saúde para a gente trabalhar com saúde. Eu sei que muitos não gostam de fazer contas, mas quem achou que não tinha matemática, na saúde tem muita. Porque se a gente aprender a usar esses dados, essas informações como uma ferramenta a nosso favor, a gente consegue fazer ações de saúde mais efetivas, a gente consegue resultados melhores nas nossas instituições, a gente consegue reduzir danos, a gente consegue oferecer um atendimento de qualidade melhor à população. Olha um exemplo bobinho também. Eu trabalho numa unidade básica de saúde, aí eu faço grupo de idoso, grupo de hipertenso e diabético, grupo de gestante, grupo de puericultura. São esses os principais que a gente acaba usando. E um grupo de atividade física. Aí a atividade física que eu faço lá na minha unidade é uma aula de dança, zumba. Mas aí a hora que eu olho para o meu território, que eu nunca parei para olhar direitinho, eu vejo que eu tenho um índice elevado de idosos. Os idosos vão fazer zumba? Difícil, né? Alguns sim, claro, mas a maioria não. Se eu não olho para esse território, não olho para os indicadores de saúde que eu tenho no meu território, eu trabalho um monte, crio um monte de estratégias que não atendem à necessidade da minha população. E aí eu fico só parecendo com aquela sensação de que estou apagando fogo e não estou desenvolvendo ações efetivas. Então, entendam que essa questão dos sistemas de informação, da comunicação em saúde é muito importante, são muito importantes para que a gente faça ações adequadas à nossa realidade. Seja num setor de um hospital, seja dentro de um hospital inteiro, seja numa unidade básica de saúde, seja em uma microárea, seja em um território. E isso é responsabilidade de toda a equipe de saúde. Se o agente comunitário conhece muito bem a microárea que ele trabalha, ele sabe que aquela população dele precisa de uma ação específica e a equipe pode fazer uma ação específica para aquela microárea específica. Às vezes, a concentração de tráfico de drogas dentro de uma unidade fica só na microárea daquele agente comunitário. Então, eu posso fazer uma ação para atender essas pessoas, para tentar reduzir os danos em relação às drogas naquela microárea. E não com todo mundo. E aí eu consigo planejar ações mais voltadas para a realidade, que é isso que a gente fala quando fala em território e quando fala em avaliação de indicadores de saúde. Os indicadores de saúde hoje são muito utilizados no nível de gestão e de gerenciamento, são avaliados periodicamente. Alguns são elencados pelo próprio Ministério da Saúde, outros, às vezes, pelo contrato. Por exemplo, em Catanduva, o Mahatma contrata o pessoal que trabalha na atenção básica. Então, o contrato da Secretaria de Saúde com o Mahatma tem metas e indicadores definidos que as equipes têm que alcançar.
baseada no que eles também fizeram de estudo para a população de Catanduva e para a configuração dos serviços de saúde de Catanduva. Então, tudo que a gente fala de dados e informações de saúde tem tudo a ver com planejamento e com atendimento às necessidades reais da população. Se eu conheço bem o meu território, através dos indicadores de saúde que eu tenho, eu consigo planejar melhor as ações para aquela população. Assim como numa situação de emergência, se eu acompanho diariamente o que está acontecendo, eu vou reprogramando as informações. Vocês podem perceber que nessa situação do coronavírus, as orientações têm mudado com uma velocidade muito rápida. Por quê? Porque eles têm monitorado os indicadores de saúde diariamente. E a partir do momento que eles veem, olha, deu uma controlada na transmissão. Não, agora chegou teste, agora vai fazer um boom de casos, porque vai começar a testar mais as pessoas. Então, a gente tem que reforçar as medidas de isolamento social. Então, a gente tem que divulgar mais essas informações. E aí, vai planejando dia a dia, de acordo com os indicadores e os sistemas de informação que a gente tem disponíveis. Então, basicamente, é isso. E como a gente planeja a ação, como eu comentei com vocês, eu tenho que sempre pensar quem, como, onde, quando. Então, não adianta eu falar que eu vou desenvolver ações de promoção em saúde. Não. Que ações? Para quem? Quando? Onde? Então, o que eu faria? Eu tenho que pensar de uma maneira clara. Senão, eu chego na equipe, numa reunião de equipe, e falo, gente, vamos fazer ação educativa para os hipertensos, para os diabéticos. Tá bom? A gente vai começar semana que vem. E aí? Quem vai começar? Ninguém, porque a gente não combinou. O que eu vou falar? Vou falar sobre alimentação, sobre exercício físico, sobre situação socioeconômica que me atrapalha a ter uma boa alimentação. O que eu vou falar? Então, eu tenho que ter bem definido. Então, quando vocês forem escrever sobre uma ação planejada para a população, sempre pensem o mais especificamente possível. Ser mais objetivo possível para a gente conseguir entender qual é a linha de raciocínio de vocês. E assim a gente vai treinando também para quando estivermos formados e quando a gente tiver que fazer os nossos próprios planejamentos onde a gente trabalhar. Então, acho que basicamente é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, coloquem nos comentários, que agora a gente tem um canal no YouTube. Curtam o vídeo, comentem. Compartilhar não precisa. E ativem o sininho para notificações. Bons estudos. Tá bem tranquila a atividade. Eu nem vou chamar de avaliação, porque é uma atividade mesmo. E contem aí comigo se tiverem qualquer dúvida. Tá bom? Um abraço. Beijo.